E aqui a gente começa com um olho manco, justamente para te falar que é esse smoke aqui que a gente vai aprender a fazer hoje. E aí eu vou te ensinar do jeito Raquel Darós. Você pega papel, você pega caneta e você pega pincel, porque agora você vai entender o fundamento disso aqui. Eu vou te explicar como é que você chega neste raciocínio aqui lindo, maravilhoso, de um olho marrom, bem feito, bem esfumado. Porque quando você vai fazer um olho marrom, bem feito, bem acabado, bem esfumado, você tá pronta para tudo. Isso aqui vai de uma festa de gala a um aniversário de criança, assim, em dois tapas. É óbvio que o produto que você usar vai fazer muita diferença, mas ele não é tipo o top um do rolê. O top um vai ser a ferramenta que você tem que escolher. A ferramenta é que vai dividir as meninas das mulheres aqui para fazer esse tipo de olho. E é lógico que antes de eu desenvolver o restante, cadê que não escreveu? Cadê que não deixou um comentário? Cadê que não deu like nesse vídeo aqui? Eu tô aqui, minha filha, quase parindo, imensa, e ainda tô aqui criando conteúdo para você. E dessa vez eu vou te ensinar um negócio que você não vai achar nem em curso. Que no meu você acha. No meu você acha até muito mais do que isso. Mas geralmente nem em curso você acha, beleza? Então, ótimo. Então agora a gente vem cá para esse bichinho aqui. Vou te explicar do jeito mais topeira possível para qualquer pessoa conseguir fazer. Que é o início de tudo. Ah, Raquel, o que, que você vai fazer? O que, que eu preciso fazer primeiro? Quando você estiver fazendo a sua pele, você vai aplicar um pouquinho de corretivo aqui em cima e acabou. Não inventa moda. Aqui eu tô, tá vendo? Aqui tá até acumulado, sabe? Deixa eu puxar um zoom aqui. Retire um zoom. Tá vendo, né? Que tá até acumulado. Tá vendo? Usei corretivo normal. O mesmo corretivo que eu usei embaixo, usei em cima. O corretivo que você tiver, se não tem corretivo, vai base. Não preocupa, não. Não preocupa com isso. Preocupa com a, a, a cor tá uniforme. Então tem que estar com corzinha uniforme e não pode estar acumulado. Se estiver acumulado do jeito que estava acumulado, na hora que você colocar o pó aqui, ele vai engrumar. E aí ele vai ficar aquele efeito feio, caquelado, juntado, você não vai conseguir esfumar. Mas é isso daqui. Agora eu vou te mostrar os pincéis que eu usei e o porquê de serem esses pincéis aqui. Vou deixar bem pertinho de você. O primeiro pincel que você vai precisar é um pincel grande e fofo que tenha maleabilidade. Se ele for grande, fofo e firme, você não conseguir fazer isso aqui, você não vai conseguir esfumar. Porque o esfumado, ele é você trazer transição, né? Você sabe que tem uma sombra ali, mas ela tá difusa, não dá para você entender onde ela começa, onde ela termina. Então aqui a gente precisa de um pincel que tem essa maleabilidade, tá vendo? Ele é gordo, ele é grandão, mas aqui você consegue mexer com ele. Inclusive esse é o P12 da Macrilan, que é muito bom. E é baratinho, em qualquer lugar você compra. Mas não se apega à marca. Se apega dele ser um pincelzinho fofo, grandão, que tenha maleabilidade, tá? Pronto. O segundo pincel, aliás, né, ainda nesse aqui, tem que ser um pincel que caiba no seu olho. Aqui eu tenho muito espaço, tá vendo? O olho da gente ele é dividido em três: pálpebra fixa, côncavo, pálpebra móvel. Pálpebra móvel é essa aqui, ó, que pisca. A minha pálpebra móvel não é grande e o meu côncavo não é marcado. E eu tenho muito espaço de pálpebra fixa. Então aqui ele cabe no meu olho, tá vendo? Ele cabe todão aqui no meu olho. Se você tem olho menorzinho, às vezes o seu primeiro pincel vai ter que ser esse, para você ter mais controle. Então o pincel ele precisa caber no seu olho. Isso aí é um critério primordial. O segundo pincel que você vai usar, ele tem que ser bem menor que o primeiro. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com ele na pálpebra móvel, essa parte que pisca. A pálpebra móvel, a gente vai ter que ter muito cuidado, porque um dos erros mais comuns que faz o esfumado ficar pobre, sabe aquele esfumado feio, pobre de detalhe, pobre de acabamento? É você subir demais,
Que aí você vai empolgando e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Quando você vê, tá aqui perto da sobrancelha. E aí fica um aspecto pesado, porque ele fecha seu semblante. Ele vai deixar o seu semblante assim, ó. E não é isso que a gente quer um negócio assim chique. Você vai pegar um pincel bem pequeno, critério mesmo do outro. Ele tem que ter uma quantidade legal de cerdas, não precisa ser gordo, mas ele tem que ter total maleabilidade. Se ele não fizer isso aqui, não vai dar para esfumar. O terceiro e último pincel que a gente vai usar, isso aqui, gente, você usa para qualquer esfumado. Eu vou trazer outros esfumados aqui depois. Já tem um esfumado colorido aqui, que eu fiz no inicinho do ano, que tá maravilhoso. Se você não viu, vai lá pra ver. Mas com esse tipo de pincel aqui, você faz todos os esfumados praticamente. E é o pincel pequenininho. Ele tem que ser bem pequenininho e, ao contrário dos outros, ele tem que ser firme. Ele não pode ter maleabilidade. Para você mexer com ele, ó, você tem que fazer força. Entendeu? Você tem que mexer com vigor. Esse aqui é o pincel de detalhe. É o pincel de precisão. É o pincel que vai realmente fazer aquele acabamento com cara de profissional. Beleza. De produto, o que você vai precisar? Não se apegue ao que eu usar, nem à marca que eu usar. Eu tenho certeza que você deve ter dentro da sua casa, tá? Então, use o que você tem. Se não desempenhar legal, ou se tiver vencido, alguma coisa assim, aí você pensa em comprar outro. Se não, não tem necessidade desse consumo desenfreado, tá? O primeiro, uma sombra mais clara. Essa aqui é a linha Deb, que é uma marca do Espírito Santo e é o número 35. Eu botei essa etiqueta aqui para saber. E é um tom frio. É um tom tipo de contorno. E se você tiver contorno em pó, dá para você fazer com o contorno. Você vai precisar de uma sombra mais escura. Essa aqui também é da linha Deb, é o número 16. Ó, é o número 16. Que é um tomzinho de marrom chocolate. E um lápis marrom de boa qualidade. Aqui, minha filha, vai ter que ter uma boa qualidade. Se você pegar, dá para fazer com pincel de farmácia? Dá para fazer com pincel de farmácia. Só que aqueles pincéisinhos mais fuleirinhos, você vai ter que esfregar muito para você conseguir uma pigmentação e provavelmente são ceras menos nobres. Então não são ceras que vai ter esse efeito aqui de esfumado ou de durabilidade. Então aí é legal a gente trabalhar com um pincel com uma tecnologia melhor. Esse daqui é o marrom da LF Pro, que eu amo, nota-se porque ele tem, acho que uns 2 meses e ele vem grandão assim, e eu já consumi ele para isso tudo. E é um pincel muito macio, principalmente quem tem sensibilidade no olho, é muito melhor que você invista num lápis melhor, porque aí você desliza e não precisa ficar esfregando e aí não vai dar sensibilidade ali no seu olho. Vamos lá conferindo aqui, ó, deu uma acumuladinha de novo, tá vendo? Vamos tirar esse acumulado. E a gente vai com o primeiro tom, que é esse tom de contorno. No primeiro tom, eu vou sujar o pincel e eu vou aplicar, presta atenção, a gente vai aplicar do último cílio para dentro. A gente não vai aplicar aqui, tá? A gente vai jogar para cá. É diferente. O pincel, ele encosta aqui dentro, ó, para dentro. Para esfumar, que a gente vai trazer para fora. Porque se você coloca o pincel aqui fora, na hora de você esfumar, ele vai e aí ele invade outros lugares do olho que a gente não quer. Esse primeiro tom, ele precisa ser um tom mais ou menos parecido com o seu. Não pode ter muita diferença, porque esse é o tom que vai dar essa transição do mais escuro para o mais claro, que dá esse acabamento ali, ó. Tá vendo? É essa primeira sombra que vai carregar todo o acabamento desse esfumado. Por isso que ela tem que ser bem caprichada. E quando eu digo caprichada, eu não estou querendo dizer muita coisa. Eu só estou querendo dizer bem feito, bem acabado. Então aqui, ó, o pincel encosta aqui, ele traz pra cá e pronto. Segundos, essa primeira fase já tá preenchida.
Deixa ele ao alcance da sua mão, porque se a gente precisar limpar, a gente vai usar ele de novo. Agora a gente vai para o segundo pincel e o segundo tom de sombra, que é esse chocolate. E eu gosto desse tipo de sombra chocolate porque tendo pele quente ou pele fria, ele vai ficar bonito, porque ele é neutro. Tá vendo? Ele é tomzinho de chocolate mesmo. Ele não é alaranjado, ele também não é acinzentado. Então eu, por exemplo, tenho pele quente. Então ele vai funcionar. Aqui o que a gente vai fazer? Por dentro, na pálpebra móvel, eu vou fazer movimento de vai e vem. Tá vendo o movimento de vai e vem? A mão no pincel, ela é o seguinte, quanto mais perto da cerda, mais precisão. Quanto mais longe da cerda, mais leveza. Então, para acabamentos do tipo esfumado, legal que a gente afaste essa mão. Mas como a gente quer centralizar, é legal a gente colocar a mão bem pertinho. Então eu vou fazer aqui, ó, uma camada bem curtinha, com movimentos bem curtinhos e vai e vem, vai e vem, vai e vem. O que eu vou fazer aqui? Eu não vou subir essa sombra, ó, do outro lado. Eu não vou subir. Por quê? O meu côncavo, ele não é marcado, o meu olho é raso. Se eu subir para cá, eu vou pesar o meu olhar e vai ficar parecendo um soco. Porque eu não tenho essa profundidade. Então eu vou manter ele nessa primeira preguinha aqui do olho para facilitar. Outra coisa, mova o seu dedo, não o seu braço. Na hora de fazer, ó, cola o braço aqui. Quer ver? Deixa eu tirar aqui, ó, puxar aqui fora. Pega o braço, segura o braço e você vai movimentar só o dedo, só a mão, como se você estivesse escrevendo. Escreve seu nome aí no ar, ó. Tá vendo esse movimento aqui, ó? É o mesmo. E é a mesma área do cérebro que comanda. Então, se você sabe escrever, você sabe esfumar. Você vai movimentar a mão, o dedo, o braço estático. Cola ele no corpo e não mexe com ele mais. Você tá vendo que tá manchado? Tá manchado, ó. Eu consigo ver uma mancha escura aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar o pincel, o grandão, você vai sujar ele na sombra, sujar só fazer assim, ó, tufo, encostou. E aí a gente vai limpar, aplicando na emenda desse olho em movimento de vai e vem. Ó, já sumiu. Movimento de vai e vem. Raquel, por que não movimento de bolinha igual todo mundo faz? Porque o movimento de bolinha, ele não é para transicionar, ele é para mesclar. O movimento de bolinha, ele pega um tom, leva no outro, traz para cá de novo, leva no outro. Então, a gente tá misturando. Eu não quero misturar, eu quero transicionar. Eu quero que desse tom vá clareando até chegar no outro tom. E isso eu vou fazer aqui, ó, tirando essa marca. Pronto, segunda fase do olho tá pronta. A terceira fase do olho é essa aqui, o lápis. Primeiro de tudo, para passar na parte de cima, você vai puxar pro lado e fazer rente aos cílios. Qual é o erro que prejudica aí o seu acabamento? Faz um tração. Não, você não vai fazer. Você vai fazer aos poucos. Você vai fazer aqui, ó. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. E você vai engrossar só na aba de fora, ó. Isso aqui, ele tem que começar fininho e subir mais grosso. Em seguida, a gente vai para a parte de baixo. A parte de baixo, você não precisa fazer assim. A parte de baixo, você vai dar um toquinho de leve e vai com movimento aqui também de vai e vem.
Quando o lápis ele é bom, tá vendo? Ele já pigmenta o suficiente aqui. Deixou o pincel de lado, o lápis de lado, vem com o pincel limpo, sem nada. E aí a gente vai começar aqui em cima, pela parte mais fina, até chegar na parte mais grossa. Na parte mais grossa, segundo erro crasso, é você trazer ele pra cima, assim, ó, de qualquer jeito. Não, porque ele pode ficar aqui reto. Você vai, ó, de fora pra dentro, pra dar um acabamento. Como se fosse puxar um gatinho, tá vendo? Como se fosse puxar um gatinho, só que cotó. Cotó aqui em Minas é quando o cachorrinho, o gatinho tem o rabinho cortadinho. Aqui, ó. É isso aqui. Vamos para a parte de baixo. A parte de baixo, a gente vai esfumar com movimento de vai e vem. Se o seu olho for caidinho, pra cá aqui, ó, ou se você quer dar um efeito foxy, você vai descer aqui no início e manter aqui magrinho. Aqui você não vai expandir. E aqui no cantinho, você junta com o de cima, com o esfumadinho ali que a gente fez em cima. Agora a gente vai acabar esse lápis aqui. A gente precisa acabar ele. Agora a gente vai dar acabamento no lápis, que vai fazer duas funções. Vai manter ele no lugar e vai dar acabamento para a maquiagem mesmo. A gente vai usar o mesmo pincel, a mesma sombra mais escura, e a gente vai começar pela parte de baixo. Lembra de selar com movimento de vai e vem, e tem que ser um pincel pequenininho, porque é uma região pequenininha. Se for um pincel grande, você vai expandir demais, vai ficar feio, não vai ficar legal. E aqui no início é que você vai expandir para baixo, tá? Aqui no início que a gente desce, que a gente expande. Por quê? Se a gente expande aqui no início e aqui no final fica mais magrinho, a gente faz isso aqui com o olho. A gente escamba, né? Ai, mineira demais. A gente vira o olho, a gente traz uma ilusão de ótica de que o olho é mais torcidinho, o que vai ficar mais bonito. O que que dá para fazer? Aqui no início, por exemplo, eu consigo voltar com o lápis e dar mais um jeitinho. Então você faça isso na sua casa com parcimônia e com paciência e com cuidado até ficar do jeito que você quer. A parte de cima eu vou fazer igual. Eu vou pegar o pincel, é isso mesmo, o pincel, um pouquinho da sombra e eu vou esfumar do mesmo jeito. Ó, no mesmo ângulo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel, o segundo pincel, não vou colocar produto nele e vou, com o que sobrou dele, eu vou puxar como se fosse aqui esse gatinho que tá vindo de baixo e que tá trazendo aqui por cima, ó. Vindo de baixo, trazendo aqui por cima. Aqui no canal, eu já coloquei um vídeo bem explicadinho sobre Curvex. Então, eu vou fazer aqui o Curvex para dar uma ressaltada nesses cílios e eu volto para te ensinar como que você vai acabar essa parte de baixo aqui. Aqui já tá lindo, já tá bem bonito mesmo. Mas dá pra gente fazer mais uma técnica que é profissional, que deixa isso aqui com uma cara de mais limpo, que é, você vai precisar de um pincel achatado, precisa ser achatado e fofinho. Não dá para ser firme, não dá para ser redondinho. E ou uma sombra ou um pó compacto. Esse aqui é um pó compacto da Maria Margarida. Esse é o tom 03. Mas assim, qualquer cor que é a sua cor. Ah, eu tenho uma sombra. Use-a. Não inventa de comprar produto só para isso.
Pegou aqui um pouquinho, com o pincel achatado. Por que tem que ser achatado? Porque ele precisa encaixar aqui, ó. E aí você vai fazer esse acabamento, ó, daqui de baixo até lá em cima. E aí você vai ter esse nível de limpeza aqui, ó. E aí, o de cá ainda não fiz, tá vendo? Olha a diferença. Aqui tá bonito? Tá, mas com o acabamento, ele fica mais marcadinho, né? Ele fica um negócio assim, mais misterioso. Particularmente, eu acho mais bonito. E aí, se você quer ainda dar um plus no negócio, você consegue... Peraí que eu vou pegar. Pega uma sombra iluminadora ou um iluminador, esse aqui é o da Ruby Rose. Ele aqui não é nem o melhor de todos, não, porque ele é meio baked, né? Ele é aquele que é tipo cremosinho, é uma sombra mais úmida. Mas dá pra fazer também. Pega um pouquinho e, ó, posiciona bem aqui embaixo. E aí, vai ficar bem sutil. Óbvio que depende do produto que você usar, né? Se você usar um iluminadorzão regalado, vai ficar regalado. Mas aí, quando você se movimentar, ele dá um efeito muito bonito. Ele dá realmente um efeito bem chique. E aí você coloca abaixo do olho. Se você quiser colocar aqui no cantinho, você também pode. E agora você incrementa do jeito que seu coração mandar. Mas vê se não é um negócio fácil de fazer, que fica com cara de feito em salão, que fica com cara de feito por profissionais. É só você ter a ferramenta certa e a técnica certa. Já te ensinei tudo que você precisa aqui. Mereço esse like, não mereço, gata? Já fica aí com esse close maravilhoso e até semana que vem, meu amor. Se você quiser colocar aqui embaixo o que você quer que eu te ensine, coloca também.